bem agosto ali. Muito bom. Vamos falar sobre a arma, gente, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu hoje, que ele pediu ajuda de um militar do Gabinete de Segurança Institucional para consertar uma arma de fogo retirada no nome dele. No documento enviado ao STF, os advogados afirmam que a própria equipe de segurança de Bolsonaro tinha deixado a arma de fogo inoperante para evitar riscos, por causa das condições de saúde mental do ex-presidente. Ainda segundo ainda segundo a defesa, o Bolsonaro manipulou a arma, testou o disparo e constatou que o mecanismo não estava funcionando regularmente. E por isso, pediu que um dos militares que atuam na sua segurança pessoal levassem a pistola para o conserto. Os advogados disseram ainda que a situação da arma é regular, já que, apesar da condenação, não foi determinada a entrega de armas ou o cancelamento de registros. Você sabe que quando surgiu essa notícia ontem, foi minha primeira pergunta, Mas vem cá, se você tem que cumprir prisão domiciliar, não deveria também ter no despacho que você não pode ter arma de fogo dentro da sua casa? Assim. Eu nunca vi nada tão absurdo assim. É o tipo de coisa que, primeiro, ele está cumprindo prisão domiciliar. Tudo bem, problemas de saúde gravíssimos, mas que todos os presos do Brasil, então, tivessem direito a fazer um tratamento decente, porque a gente sabe que as pessoas morrem até de tuberculose na cadeia. Segundo, ele está dentro da casa dele com uma arma, vai saber se é uma só, Porque o Bolsonaro, como ele propagandeava muito sobre armas, ele deve ter mais de uma. Como é que pode um preso por golpe de Estado, comandando uma quadrilha que tinha planos para matar o atual presidente do Brasil, vice-presidente, ministro do STF, tentou explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, ter armas dentro de casa? Não, é um escândalo. Essa arma vai levar o Bolsonaro de volta para a Papudinha. Isso é inexorável. Tem que ter uma vistoria anterior ao início do cumprimento da pena em regime domiciliar. E não pode ter arma. Então, você levantou a primeira falha objetiva. E quem faz essa vistoria? A Polícia Militar do Distrito Federal, que falhou nisso. Depois, como é que você pode permitir que um apenado tenha arma se ele está cumprindo domiciliar? Se ele pode se matar, porque afinal ele está sob a custódia do Estado também. Está sob a custódia da Michele, da mulher dele, mas sob a custódia do Estado. E para transtornar a política nacional, se ele resolvesse dar fim na vida com essa arma, ele criaria uma celeuma nacional em ano eleitoral. E o Estado não pode ser responsável por isso. Então, a falha tem que ser apurada por aí também. Mas a PM pode dizer que a arma entrou lá de alguma forma. Como? Se todo mundo que entra lá, inclusive os policiais das guardas diárias, tem que ser revistados e não podem entrar sequer com telefone celular, os próprios policiais da guarda. Então, essa questão, ela vai levar o Bolsonaro de volta à Papudinha de maneira inexorável. O Lula, Chico, Roberto, hoje eu assisti uma entrevista do cabo Gilberto Silva, que é do PL, líder da oposição, e uma entrevista ao All News. E durante a entrevista fizeram essa pergunta para ele, mas era porque afinal de contas ele é um cabo da PM, ele sabe muito bem o que um preso pode ou não pode ter. Mas foram tantos os malabarismos para essa resposta. Não, mas veja bem, ele é um preso político, porque afinal de contas foi um julgamento que não podia ter acontecido, porque ele é inocente e os advogados têm que responder. Gente, é um absurdo, assim, o nível de privilégio que o Jair Bolsonaro tem nessa prisão, Não existe nenhum preso. Talvez o Fernando Collor de Mello, vai saber, Talvez o Fernando Collor de Mello... na cobertura ali, em frente à na cobertura tenha tanto ninguém privilégio. Tá olhando e tal. Ninguém tá olhando, ninguém tá prestando atenção. Pois é.
Luiz Costa. Eu conheço uma pessoa, tá? Eu conheço uma pessoa que tem visitado o Collor e que diz que ele está na piscina o dia todo, é à beira-mar, é uma cobertura, a cobertura dele tem piscina e que ele passa de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde ali, né, tomando aquela brisa, né, da Ponta Verde em Maceió, né, Chico? Conhecemos muito bem. Pois é isso que acontece com quem tem dinheiro neste país. Infelizmente, Lula. Querido, obrigada e uma boa noite para você. Até breve. Boa noite, querido. Até lá. Grande abraço, boa noite. Boa noite. Eu me lembro daquela lista de restrições do ministro Alexandre de Moraes, né? Não pode usar celular, não pode isso, não pode aquilo. E o cara tá preocupado com arma, manipulando arma. Mas também não poderia ter, não pode ter arma de fogo em casa, assim, na boa, porque a lista foi longa. Assim, O cara tá preocupado em esqueceram das consertar o trabuco, pô. É um absurdo. Para E aí a isso. gente vê o disparate dessa tentativa de prender, né, de passar a maioridade penal, né, diminuir a maioridade penal, prender pessoas que têm 16 anos de idade, né? A gente compara, porque se essa lei passar, a gente sabe muito bem quem vai ser preso. Não vai ser o filho do Jardins ou da Zona Sul Carioca, não vai ser De forma o alguma. adolescente de 16 anos do Jardins da Zona Sul Carioca que vai ser preso. De jeito nenhum. Vai ser o adolescente pobre da favela, né? Sim. Que é o que morre, inclusive, às vezes antes de chegar aos 18 anos. Então, de um lado, você tem esse punitivismo, não, tem que prender, tem que matar, tem que tal. E do outro, a gente tem um homem que a gente está falando do golpe de Estado, ele foi preso pelo golpe de Estado, mas ele também foi responsável por cerca de 300 mil mortes durante a pandemia. Né? Por descaso, por não ter trazido a 700? vacina antes. 700 no total, 300 mil estão diretamente ligadas a ele. 300 poderiam ser evitadas de fato. Poderiam ter sido evitadas se ele tivesse né, usado máscara, se ele tivesse trazido a vacina, Entendi. tudo isso. Então, no mínimo, 300 mil pessoas morreram, né, ali por baixo. E ainda assim, com toda a liberdade que a gente vê o Jair Bolsonaro ter. É um escárnio. É um escárnio com a Total. justiça.